Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Enf, um podcast voltado para enfermeiros um pouco fora da curva. E hoje nós estamos aqui com uma participação muito especial de uma área de atuação que é pouquíssimo falada na área da enfermagem, que é o enfermeiro aeromédico. Queria te agradecer por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente, conseguir organizar a sua rotina. Nós estamos aqui com o aeromédico Josimar, o enfermeiro Josimar, que está aqui com a gente, uma participação muito especial para falar dessa área que é pouco conhecida e é uma área, assim, onde os profissionais atuam com muito brilhantismo, onde são realizados resgates aéreos de pacientes de média e alta complexidade. Então, é uma área pouco conhecida ainda, pouco falada, e que o enfermeiro hoje é muito bem valorizado, e a gente queria falar um pouquinho sobre essa área. Como que você se descobriu, né, nessa área como aeromédico? Você sempre quis ser aeromédico? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, assim, como que tudo iniciou? Primeiramente, boa noite. Eu agradeço o convite, fico muito lisonjeado com o convite para estar uma participação aqui no Pod-Enf, né? Sempre muito prazeroso falar do aeromédico. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta. Eu já estava no sétimo semestre da faculdade Aham. quando eu me deparei com o serviço aeromédico. Então fui chamado para a empresa, entrei lá como condutor socorrista, né? Motorista da ambulância, né? E acompanhando as rotinas do aeromédico. Uhum. Era uma área realmente ainda é, né, pouco falada, né, e quando eu descobri, fui olhando e falei: "É isso que eu quero". Uhum. E então eu estava no sétimo semestre, né, concluí a faculdade, já estava na empresa e após a conclusão, né, já continuei como enfermeiro, responsável técnico, isso lá em 2015 até os dias de hoje, né. Uhum. Me formei em 2014, né, e em 2015, eh, já continuei na empresa como enfermeiro e estou como responsável técnico até agora. Uhum. Mas você sozinho foi procurar sobre isso? Você viu e foi atrás, ou teve alguém que te direcionou? Então, quando eu entrei na empresa, eu entrei como condutor socorrista. Foi Uhum. aí que eu descobri lá o aeromédico, Ah, entendeu? Dessa maneira que eu entendi. descobri. E aí, quando eu estava lá como socorrista, né, para tripular a aeronave tem que ser enfermeiro e médico, Aham. né? E aí eu como socorrista ainda, a gente dava o apoio para o aeromédico quando chega e quando sai, né, levando o paciente, admitindo o paciente aqui no hospital e admitindo lá no aeroporto, na nossa base, para poder trazer para o hospital aqui quando vem de fora. E Uhum. aí foi quando eu realmente despertei, falei: "É isso que eu quero". Acompanhava o serviço já do enfermeiro que Aham. estava lá, e aí procurei saber o que que precisava, quais eram as capacitações, qual é a legislação pertinente, e aí fui me capacitando, né, até os dias de hoje, que já Sim. faz 9 anos. 9 anos, que Uhum. legal. Tem uma pós-graduação que precisa fazer, né? Sim, o COFEN ele saiu na frente do a gente fala, né, que saiu na frente do CFM, a resolução 660, ela traz que o enfermeiro para tripular a aeronave, ele tem que ter a pós de enfermagem aeroespacial. Essa denominação, enfermagem aeroespacial, enfermeiro aeromédico, Uhum. enfermeiro de transporte aeromédico, varia de instituição para instituição, mas é Uhum. uma pós-graduação, né. Ah, entendi. Então, no caso, o serviço que você estava, você fez como se fosse um upgrade ali. Você fez a especialização e aí você conseguiu ali mesmo ter uma promoção para você Hum, tá na não como exatamente, porque isso é novo, essa resolução ela é de 2017, reformulada em 2020, né, uhum. e deu prazo de 3 anos para que os enfermeiros que não tivessem essa capacitação, essa pós-graduação, Aham. concluir para poder ingressar no serviço aeromédico. Ah, entendi. Até então, no início não tinha essa legislação, né. Aham, que exigia. A portaria 2048 de 2002, ela traz que o enfermeiro, para tripular, basta ser enfermeiro e ter noções de fisiologia de altitude com os cursos Uhum. modulares de final de semana, que é, por exemplo, quando eu entrei no serviço aeromédico, em 2016 eu fui para São Paulo fazer o curso de transporte aeromédico, mas são cursos modulares, né, assim Sim, como um ACLS, um sim. ATLS, por exemplo.
Aí lá eu concluí o curso de transporte aeromédico, neonatologia e pediatria, posteriormente o curso de ventilação mecânica, mais voltado ao transporte aeromédico, né, por conta de fisiologia da altitude, tem algumas mudanças, né. E Aham. aí as capacitações que vêm ao longo do tempo, né. Mas a resolução 660, ela é recente, que é onde agora o enfermeiro precisa ter para poder ingressar, né. Uhum. Não tem como entrar sem, Ah, né. legal. E, a empresa que você trabalha é pública ou é privada? É uma empresa privada, uma empresa de Privada. táxi aéreo. Ah. Pra prestar o serviço de UTI aérea, a empresa precisa ser uma empresa de táxi aéreo, homologada com esse serviço junto à ANAC, né, e aí junto com esse serviço de táxi aéreo, ela homologa, o serviço de transporte aeromédico ou UTI aérea, né, como se Uhum. chama, né. Ah. É interessante que não pode, assim, por exemplo, você comprou um avião e eu quero fazer transporte aeromédico, não pode. Você tem Hum. que ter uma empresa de táxi aéreo, né, já consolidada junto à ANAC, homologada, para homologar também o serviço de prestação de transporte aeromédico, né. E as empresas, públicas, elas geralmente elas montam editais de concurso, se a pessoa quiser, estudar para fazer especialização, enfim, que hoje Uhum. é pedida. É pedido. Eh, Tem esses concursos geralmente? É habitual, é corriqueiro ou é uma coisa, assim, que é mais difícil de ter, são de vários anos? Então, por isso que se entende que é um serviço mais restrito, não é habitual, tem-se muito pouco, Uhum. né, as empresas de transporte público, né, que são as forças de segurança, bombeiro, polícia civil, PRF, geralmente faz junto com parceria com o SAMU, né. A gente brinca que a porta de entrada para o serviço aeromédico, falando da enfermagem, né, é Aham. o SAMU, né. Então geralmente, por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul, a Uhum. PRF fez um curso de capacitação em setembro do ano passado, junto com o pessoal do SAMU, pra poder estar entrando. E Uhum. algumas empresas abrem essas vagas, nos editais já pede a capacitação do enfermeiro, que tem que ter Hum. 2 anos de experiência em urgência e emergência, né, que geralmente é o pessoal do SAMU, São né, pós-graduação, os cursos modulares de AT e AC, e também agora a pós-graduação de enfermagem aeroespacial. Entendi. Então aqui em Campo Grande nós temos, esporadicamente, essa opção da pessoa ter uma experiência no âmbito da urgência e emergência, não somente no SAMU, mas nesses, particulares também, comprovar essa experiência, que hoje a gente tem algumas empresas particulares, né, de serviço, Qualisalva, acho que tem mais uma também, Sim, uhum. e ele consegue prestar essa prova ou tentar entrar em uma empresa particular. Isso vai variar de edital para edital. Por exemplo, Aham, falando de empresa pública, vai ter o edital de convocação. aham. Nesse edital, eles vai estipular lá os requisitos que esse profissional enfermeiro precisa, né. Uhum, Então ele vai pedir experiência em urgência e emergência, né, de 2 anos em média, e a pós-graduação, né. uhum. Realmente é muito restrita, é muito pouco essa pós, eu sou coordenador da pós aqui junto à Faculdade Novo Oeste, a gente está, abrindo a primeira turma, né, está Que para abrir a legal. primeira turma, né. No Brasil, existe umas 4, 5 faculdades que presta essa pós-graduação presencial, e mais algumas, de forma EAD, né. O Uhum. que a gente da área não recomenda é o profissional que nunca teve essa vivência fazer EAD, né, vai ficar realmente ali um gargalo, né. É, Então é ideal que a pessoa faça o presencial. uhum. Embora é uma contramão, né, que a gente tem pouco aqui. Aham. Hoje você vai encontrar no Paraná, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo está Sim, abrindo a primeira turma, né, embora seja a referência, né, está abrindo a primeira turma. Aqui a gente está batalhando para abrir agora em agosto, né, agora mas em ainda agosto. não estamos Uhum. em vias de Aham. confirmação da turma, Que né. legal, que Mas legal. geralmente os pré-requisitos para o enfermeiro é trabalhar no aeromédico. Hum. Urgência, emergência, 2 anos de experiência, cursos modulares da área, hoje a gente tem o IESP em São Paulo, que dá esse curso de final de semana,
que dá esse curso, ele complementa a portaria 2048, onde diz que esse profissional enfermeiro, ele precisa ter noção de fisiologia de altitude, né. Porém, com a resolução 660 do COFEN, ele tem que ter a pós-graduação, né. Então só o Uhum, curso modular não basta. E para a empresa pública vai variar do uhum. requisito solicitado no edital, né. E hoje em dia o Corém ele tem, exigido muito mais, dessas pós-graduações, né, então a pós online é uma coisa provisória que provavelmente o enfermeiro faz e logo em seguida vai ter que fazer de novo, porque logo, logo eles como, por exemplo, vai abrir uma turma em breve aqui em Campo Grande, e dos 20 que formarem, quando começarem a atuar, eles já vão: "Opa, espera aí, tem que ter prática", porque é uma necessidade, né, a pós-graduação se você vai fazer uma pós-graduação sem prática, não é uma pós-graduação, né, ainda mais na complexidade que é o serviço aéreo, de prestar essa assistência que é completamente diferente do terrestre. Com certeza, é outra realidade, e a prática do dia a dia, né, que vai levar à perfeição, né. Uhum, Sem sombra de dúvida, você tem que ser um profissional muito proativo, né, para poder estar, junto a esse serviço, e importante e difícil não é só entrar, é se manter também com uhum. todas as capacitações, né. Hoje aqui no Mato Grosso do Sul, a empresa que eu trabalho é a única empresa que é homologada para fazer prestar esse tipo de serviço, né. Hum. E tem também o setor público, que é o bombeiro, que ainda de uma forma, eu digo que meio tímida ainda, está prestando esse serviço. Tem como eu disse, a PRF com o SAMU, que estão em vias de fato para poder abrir, né. Então o mercado aqui no nosso estado, ele acaba sendo um pouco restrito, né. É verdade. E aqui quando abrir, como que vão ser as aulas práticas? Vocês já têm em mente algo que vai Sim, ter? nessa pós que eu sou coordenador, as aulas práticas vai ser lá na empresa onde eu trabalho, na Amapil, e no batalhão de aviação do Exército, porque o serviço aeromédico, ele se divide, em 2 modalidades, asa fixa, que é avião, e asa rotativa, que é helicóptero. Uhum, Geralmente, a gente fala que o leigo, quando se fala de transporte aeromédico, ele se arremete a helicóptero, a resgate, uhum, né. sim. E não é só isso, existe o resgate para helicóptero, que é asa rotativa, e o transporte secundário, que é o que eu faço na Mapil, que é o asa fixa a avião. Uhum, A diferença, o resgate ele vai atender o paciente em cena, né, o paciente teve um acometimento aí na BR, em qualquer lugar, pré-hospitalar, a uhum. equipe, o helicóptero vai até lá, vão fazer o primeiro atendimento e levar até o destino. O nosso serviço de asa fixa, ele é feito de leito a leito e de uma forma secundária. Então o Uhum, paciente ele precisa estar no hospital, aí lá no hospital ele tem que ir quando nesse hospital os recursos que foram aplicados já se esgotaram, e esse paciente precisa de mais recursos, é onde a gente entra, que é para admitir esse paciente e levar para um hospital secundário de maior complexidade. Por exemplo, seja de forma particular ou de forma pública, ou seja, particular ou SUS, que a gente presta serviço para o SUS uhum, também, o paciente está aqui, por exemplo, na Santa Casa, os recursos, que necessita já foram esgotados. E aí esse paciente precisa ir para um grande centro, como por exemplo São Paulo, Curitiba, é onde a gente é solicitado para admitir esse paciente, independente da complexidade dele. Para a gente, o paciente grave não é empecilho, a questão X é o paciente estar estável. Por conta de toda a implicação de fisiologia de altitude, o paciente, né, a gente decola, uhum, aumenta a altitude, baixa a pressão, então, sim. isso vai agir nesse organismo desse paciente já deteriorado, já doente, de uma forma muito implicante. É onde a gente precisa estabilizar bem esse paciente para poder decolar. Às Uhum, vezes o paciente está no hospital aqui e essa equipe quer mandar para lá, né, uhum. e nem sempre isso ocorre naquele momento. A gente precisa evoluir esse paciente para poder levar ele de maneira segura. Essa é a forma secundária que a gente trabalha, né. Já aconteceu alguma situação de, por exemplo, você pegar um caso, eles te passarem um caso com, um estado clínico diferente de você encontrar o paciente, aí vocês estarem lá numa altitude mais alta e
vocês terem ali que, fazer alguma coisa para estabilizar o paciente, e o enfermeiro, que é o gerenciador ali, o líder, entrar com seus recursos, com seu conhecimento para direcionar ali e conseguir reverter um quadro que teve uma piora, ou que vocês não esperavam. Como que funciona esse gerenciamento de materiais que vão ser levados? É sempre um padrão que tem ali dentro do avião, do helicóptero, ou é de acordo com o estado clínico que é passado para vocês? Essa situação acontece sim, às vezes passa um quadro que não é o real. Uhum, O avião, ela é uma ambulância de categoria E. Lá na portaria 2048, que classifica as ambulâncias A, B, hum, C, D, E e F, o avião o avião e o helicóptero é uma ambulância categoria E. Por si só já é avançado, ou seja, sempre médico e enfermeiro. E a disponibilidade de recursos materiais, equipamentos, medicação, está descrito lá na portaria 2048. Então a uhum, gente, independente da complexidade do paciente, a gente vai sempre munido de, respirador mecânico, bombas de infusões, monitorização multiparamétrica, cardioversão, toda medicação de urgência e emergência para caso tenha uma parada, ter que entubar. Então tudo isso, uhum, independente do quadro, já vai acompanhando. Dificilmente a gente brinca que o nos no durante o transporte, médico e enfermeiro, eu sempre falo, né, que uhum, médico e enfermeiro é para ir jogando dominó, né, de uma forma bem, lúdica até. Sempre a gente estabiliza esse paciente em solo para poder decolar com ele e não ter nenhuma intercorrência. A gente sempre prevê que o máximo que vai precisar é oferecer um oxigênio, paciente que está em solo dispneico, você já entuba, faz uma intubação eletiva para poder uhum, garantir essa via aérea e não ter, dificuldade. Entubar, por exemplo, um paciente no avião, dá? Dá, só que o risco é aumentado. uhum, Por isso a gente faz tudo antes. O uhum, transporte aeromédico ele tem, 3 fases muito importantes que, eu sempre falo que é o fundamental, que é o pré-voo, o voo e o pós-voo, né. O pré-voo, para mim, é a etapa mais importante, que é onde você vai preparar esse transporte para dar toda a segurança ao paciente. Tudo isso é pensado na segurança clínica desse paciente. Então você vai preparar esse paciente, se primeiro a gente receber um chamado para um transporte, né. Na nossa empresa, como é particular, como que acontece? Quando é um transporte particular, ou seja ele público mesmo, o responsável por esse paciente, setor de regulação ou familiar, ele entra em contato com o nosso comercial, contrata, né, faz, sei lá, o acerto financeiro, e tudo certo. A nossa coordenação, confirma a vaga lá no destino, seja, por exemplo, de forma particular, a gente vai muito para Einstein, Sírio, né, o 9 de Julho, esses uhum. hospitais, mais referência em São Paulo, Oswaldo Cruz. Então confirma a vaga e a nossa equipe médico e enfermeiro já entrou em contato com a origem aqui, e já pega junto com o médico, com a equipe médica, médico e enfermeiro, como que está esse paciente. Uhum. Dependendo da situação, a gente fala que já começa o transporte aí, que é indicando para a equipe aqui o que precisa ser feito. Às vezes é necessário até mesmo realizar uma intubação para que vá garantido. E aí é importante a gente entrar em contato, já faz essa intubação quando indicada, para quando a gente chegar instala todos os nossos equipamentos e vai com segurança. Durante o voo, muito pouco se faz. Quando a gente não faz nada, é porque o transporte deu tudo certo e o pré-voo foi feito de maneira eficiente. Uhum, O pré-voo, a gente vai observando o paciente, ajustando os parâmetros, ajustando, infusão de droga, os parâmetros ali da droga, né? uhum, E procedimento em si, como intubação, passar sonda naso, sonda vesical, isso é previsto a gente fazer no leito na admissão do paciente, né, até para não ter algumas complicações. E a última uhum, fase é o pós-voo, que é quando você chega, você vai fazer a gerência de todos esses equipamentos e deixar pronto para uma próxima missão, né. Então, no voo em si, muito pouco se faz, né, uhum. porque a gente fez tudo no pré-voo. Ah, sim. Isso é a modalidade do transporte secundário, que é o nosso, leito a leito, né, de hospital para hospital. Uhum, No primário, que é o resgate, a coisa acontece um pouco diferente. Nem sempre, a equipe vai conseguir, decolar com esse paciente totalmente estabilizado.
devido à implicação que esse paciente teve. Você imagina um paciente politraumatizado, ele não vai estabilizar rápido, né. Então a equipe vai chegar em cena, vai fazer todos os procedimentos indicados, que seja intubação, qualquer tipo de procedimento, mas, se mede o risco-benefício. A equipe vai ficar fora do hospital ali aguardando esse com recursos, tecnológicos, mas ainda poucos, né, em relação ao hospital. Aí a equipe vai ficar com esse paciente ali aguardando uma estabilidade dele, ou até uma instabilidade, dependendo do caso, né, um agravo desse paciente, ou vai para o hospital. Geralmente o voo de helicóptero no resgate, a gente fala aí de 10 minutos, 15 minutos, Uhum. né, quanto muito meia hora, dependendo da Uhum. região, né. A gente pega, por exemplo, o resgate mais conhecido, que é o Águia de São Paulo, eles fazem transporte de 8 minutos, 10 minutos, né. Então, às vezes, essa instabilidade do paciente, ela é aceita durante o voo, para poder não correr o risco de ficar com esse paciente em solo e agravar mais ainda, diferente da nossa Uhum. modalidade, que se a gente leva totalmente estável, né. Entendi. Então, por exemplo, se o enfermeiro ele é contratado por uma empresa privada, ele tem que estar preparado ali com experiência para ele, ir tanto de helicóptero como no voo tradicional. E aí, quando é esse resgate, como que é o nome? Asa rotativa. Asa rotativa Uhum. é completamente diferente, né, principalmente em situações mais complexas. Existe uma padronização, eh, de como será feito, assim, como se fosse um POP, assim, de como que vai ser feito quando é esse tipo Uhum. de resgate e quando é o porque no resgate no transporte, leito, né, avião, vocês têm todo um protocolo, né, avalia o estado clínico do paciente, e se for necessário faz todas os procedimentos ali para ele voar com estabilidade, para ele ir em segurança, mas no caso do asa rotativa não tem essa previsibilidade. Então assim, tem um protocolo que vocês seguem para esse caso específico? Sim, a gente tem o nosso POP, e o POP ele é inerente ao serviço prestado, né. Por exemplo, na nossa empresa a gente tem o POP do transporte, né, e nas empresas de asa rotativa, resgate, ele tem o POP pertinente ao serviço dele, né. Então dependendo da complexidade desse resgate, se é só um resgate traumático numa rodovia, e de repente precisa do desencarceramento. Aí eles já têm outros equipamentos, então de acordo com o chamado, eles vão estar pronto para estar agindo, né. Hum. E esse profissional, no serviço de asa rotativa, ele é chamado de operador de suporte médico, tanto médico como enfermeiro. Ele é chamado de operador de suporte médico, onde a carga horária de formação dele é um pouco mais complexa, maior, do que o nosso de asa rotativa de táxi Uhum. aéreo. O nosso no serviço privado, que é o táxi aéreo, a gente já tem uma outra resolução da ANAC, que tem uma outra cobrança, a gente não é chamado nem de tripulante, que no caso é o piloto e copiloto, e Uhum. nem é chamado de operador de suporte médico, a gente é profissional, de saúde embarcado. Então tem uma outra denominação, uma outra logística de transporte, mas para tudo isso existe os treinamentos, existe os POPs bem, Uhum. aperfeiçoado, né, e bem treinado para que não haja falha. E a equipe no geral é um enfermeiro e um médico ou tem algum outro profissional que faz parte ali Hum. do resgate? Na portaria 2048, que é a portaria que rege esse serviço, é enfermeiro e médico. Uhum. Eh, Isso é a composição mínima. Dá até às vezes, um mal entendimento que, então pode ir outro profissional? Pode. Uhum. Pode ir técnico de enfermagem? Pode, desde que vá o médico e o enfermeiro. Então o médico e o enfermeiro é a equipe mínima. Hoje algumas empresas no Brasil, e a gente já fez aqui na Mapil também, voar junto com a equipe o fisioterapeuta, né, Uhum. porque o fisioterapeuta ele tem uma alta expertise em ventilação mecânica, né, em abordagem de vias aéreas, principalmente vias aéreas invasivas como a ventilação mecânica,
Então, algumas empresas, já traz como protocolo, sempre que o paciente tem um agravo dessas vias aéreas, vai junto o fisioterapeuta. Outras empresas, leva o técnico de enfermagem para ajudar a equipe, né. Uhum. Agora isso vai variar muito, do tipo de aeronave que vai prestar o atendimento. Por exemplo, aqui na nossa realidade, na minha empresa, a gente tem uma aeronave menor e tem uma aeronave maior. Quando a gente vai na aeronave menor, realmente só tem espaço para médico, enfermeiro e paciente. Uhum. Acompanhante, ele vai junto com o comandante na frente, porque o nosso avião, ele é homologado para ir um piloto só. Então, quando Uhum. é um voo diurno, um voo que não tem grandes, implicações de meteorologia, vai só um piloto, o acompanhante vai na frente. Quando é um voo noturno, que vai para um grande centro como São Paulo, por exemplo, aí por questão de segurança vai piloto e copiloto e não vai acompanhante. Já na nossa aeronave maior, a gente consegue levar sempre um acompanhante e às vezes até 2, a depender da Uhum. necessidade do contrato, né. Hum, legal. E quais são as atribuições, assim, do enfermeiro aeromédico, fora participar, do transporte, fora participar Hum. do resgate, quais que são as funções ali dentro da empresa, dentro da organização ali, dentro, até de protocolos, você participa da criação desses protocolos? Como que funciona? Você, assim, tem uma certa autonomia de falar: "Olha, isso daqui tá certo, isso daqui eu acho que dá pra gente melhorar". Como que funciona, assim, o papel, do enfermeiro ali dentro do serviço de transporte aéreo? A gente tem a figura do enfermeiro assistencial, que é o que eu faço quando eu estou no voo, e o enfermeiro responsável técnico, que é a minha Aham. função, né, no dia a dia da empresa. Então, a função do responsável técnico é organizar, gerenciar toda essa demanda do transporte aeromédico. Então, por exemplo, a responsabilidade de equipamento é comigo, eu que escolho os equipamentos que vão estar em voo. Quando tem equipamento novo no mercado, né, eu converso com Uhum. a direção da empresa e explico a necessidade da aquisição desse equipamento para melhor estar prestando um serviço. Inclusive, por exemplo, não fazendo merchan, a gente acabou de adquirir um produto, muito requisitado para o transporte de RN. A gente é Hum. a única empresa aqui do estado que tem essa tecnologia, né. Então, assim, eu já tenho uma certa expertise, porque como eu tenho 9 anos já de participação, então, a gente tem o CONAIR, que é o Congresso Brasileiro Aeromédico. Em julho agora vai ter a 4ª edição em Goiânia. Eu já participei de todas essas edições e é onde tenho a apresentação de novos equipamentos. Esse ano no 4º CONAIR vai ser, divulgado as boas práticas do transporte aeromédico. O nosso aeromédico a nível Brasil, ele está bem desenvolvido, todos os entes federativos do estado têm o trabalho do aeromédico, e a gente se reúne nesses congressos para estar discutindo as boas práticas. E daí eu trago para a empresa e vou passando para a direção aquilo que é mais necessário para a empresa prestar um bom serviço. Então o papel principal meu como responsável técnico é gerenciar, organizar e capacitar novos enfermeiros, né, que Aham. porventura queiram conhecer e prestar esse serviço, né. Hum. Então toda essa parte gerencial de enfermagem é comigo. É bacana. E assim, na experiência da vivência que você tem, assim, de conhecimento até de outras empresas, outros colegas, assim, eh, em relação a mercado de trabalho, falta enfermeiro aeromédico? Tem mercado de trabalho para quem tem interesse ou assim, é uma área, assim, difícil de você conseguir, né, todas as aptidões exigidas, e também difícil de conseguir entrar nesse serviço, porque, assim, precisa ter experiência, Hum. precisa ter a pós-graduação, e tem, assim, hoje falta enfermeiro? Então, a gente entra naquela grande nuance de qualquer área e principalmente a nossa da enfermagem, que não é contratado porque não tem experiência, não tem experiência porque não Não, trabalhou é. ainda, né. O mercado aeromédico ele está carente de profissional, certo, que tenha Uhum. essas capacitações,
né. Então, a gente precisa sim de profissionais que tenham essas capacitações, e como essas capacitações são mais restrita, o mercado acaba sendo mais restrito, principalmente na nossa realidade aqui de Mato Uhum, Grosso do Sul, então, carece dessas capacitações, desse profissional capacitado sim. uhum, E isso a nível Brasil, em outros estados, existe o serviço aeromédico, tanto o setor público quanto privado, é a mesma situação, entendeu. Se a nossa demanda hoje aumentar muito, a gente, fica com uma necessidade de profissional capacitado. uhum, Aí, assim, de repente vai aquele profissional que não é tão capacitado, né, mas tem toda a supervisão, né, no caso minha que estou lá adiante, uhum, como nas outras empresas também, né. Então assim, essa proeficiência para o profissional aeromédico, ela é de fundamental importância, porque é um ambiente, né, que a gente chama um ambiente hipobárico, onde qualquer instante pode, implicar na estabilidade desse paciente, né. Então assim, falta sim profissional qualificado. Com bacana. certeza. Por essa E a gente tem uma carência também até de cursos voltado para a área, é. né. A gente está tentando abrir a pós-graduação que aqui como eu te disse, mas aí fica o profissional: "Ah, como que é o campo? É mais restrito?". Mas é aquela história, né, o profissional enfermeiro, ele tem que ter em mente que se ele quer, por exemplo, você visualiza o serviço aeromédico, o que que eu digo como profissional da área? Se capacite. Né, fique pronta para quando a oportunidade Sim, passar, você está pronta, né. sim. É melhor do que você esperar: "Ah, eu vou entrar primeiro", não vai entrar. Então eu vou entrar primeiro para depois me capacitar, né, Sim. se torna mais difícil. Então qual é a dica? Se capacite, tanto para essa área do aeromédico que a gente está aqui falando, como Uhum. de qualquer área, né, se capacite e fique pronto para o mercado. E o mercado ele está transformador, o serviço aeromédico, ele cresceu muito, principalmente depois da pandemia, né, depois da pandemia a gente ficou muito conhecido. Para você ter ideia importante, hoje a gente tem 32 empresas aeromédicas privadas homologadas no país, então é muito pouco, entendeu, é pouquíssimo mesmo, entendeu. Durante a pandemia faltou empresa com disponibilidade para prestar esse tipo de serviço, É, né. e infelizmente a gente tem visto, várias anualmente, né, vários tipos de tragédias diferentes, vários tipos de patologias diferentes que necessitam desse serviço. A própria tragédia do Rio Grande do Sul que a gente viu a atuação ali de muitos helicópteros ali Uhum. para fazer o resgate dos pacientes. Então, assim, é por isso que eu te perguntei se tem, esse campo, porque quando eu estava na graduação, o que eu mais ouvia falar era pós em urgência, emergência, obstetrícia. Era o Hum. que eu ouvia falar, assim, na época eu nem ouvia falar de pós pra você poder ser aeromédico, eu só tinha visto na televisão, não conhecia ainda nenhum enfermeiro aeromédico. Então, muito bacana que vai ter, essa pós-graduação aqui, porque assim, é uma forma do enfermeiro ele subir de nível, o enfermeiro que tá ali na urgência e emergência aqui no terrestre, ele conseguir, né, fazer um up na carreira, porque o enfermeiro que tá ali na urgência e emergência, ele gosta, né, ele se reconhece ali. Hum. Então, com certeza, você atuar, assim, numa área é de extremo reconhecimento, é uma área, assim, muito escassa e de grande valorização, né. Isso, e ela entra em destaque, eu digo que infelizmente, com a penalidade para a população, que são as tragédias, como por exemplo, a pandemia, que entrou em muito destaque, o nosso aeromédico, e agora no Rio Grande do Sul. Eu tive lá por duas vezes, né, a semana atrasada, semana passada, mas de uma outra forma, Uhum. e estive em contato lá com o pessoal do aeromédico, todo o pessoal do aeromédico de todos os entes federativos estão lá. Entendeu? Por quê? Porque realmente precisa de alguém muito capacitado para estar atuando. E é onde o profissional do resgate aeromédico ele entra. Principalmente nesse caso, que são cheias, né? Que você Uhum. tem que ir por meio aéreo, né? Helicóptero. Para tripular um helicóptero é um pré-requisito maior ainda, por conta de você ter que prestar serviço fazer o serviço de rapel, né? Então é muito importante você ter essas capacitações, e é onde o serviço lá está se destacando. Você acompanha aí Uhum. pelas as mídias, né, é onde realmente o serviço está se destacando, pela penalidade da população Uhum. nesses desastres, né.
Fora a coordenação da pós-graduação, você tem algum curso, alguma mentoria, assim, direcionada para esses serviços, necessários aí para o enfermeiro aeromédico? Já pensou em estudar, levantar essa possibilidade de cursos extras, né, que são necessários para essas situações? Eu como profissional, eu me coloquei assim, quando eu estava fazendo a graduação, aí a gente olha lá na frente, né, fala: "Olha, eu lá na frente eu quero entrar para a docência", né. Uhum, E eu fui trabalhando, trabalhando, entrei no aeromédico lá na empresa, aí falei: "Vou fazer uma pós-graduação". E aí, como eu te disse, era novo ainda, eu fiz urgência e emergência, né, eu uhum, sou emergencista de formação. sim. E aí falei: "Ah, de repente vou trabalhar em outro setor", mas a gente estava lá satisfeito com a empresa, né, tá satisfeita com Uhum, o meu trabalho, a gente, né, tá com essa parceria, e aí pintou a oportunidade, a ideia, justamente por estar no meio, eu sempre fui muito, de buscar novas coisas, né, sair da caixinha, vamos dizer assim, uhum, né. E aí sim. falei: "Puxa, eu estou no aeromédico, quem é esse aeromédico a nível Brasil?" Porque quando eu entrei aqui, realmente a gente não conhecia nada. E aí eu comecei a ir para congresso, comecei a fazer esses cursos lá em São Paulo, e aí é onde você tem esse network, né, com todos os Uhum. profissionais, as indicações, inclusive por essas indicações, em dezembro do ano passado, eu fui convidado para fazer um curso lá em São Paulo de resgate aeromédico, que é no caso o serviço de helicóptero em emergência, que Uhum. é um pessoal da França, né, médicos, uma equipe que treina o mundo inteiro, vieram para o Brasil através da ABOA, que é a Associação Brasileira de Operadores Aeromédicos, onde reuniu 100 profissionais da área a nível Brasil e recebi esse convite. Então, aí você vai, como a sua pergunta, você vai criando, né, expectativa, você vai conhecendo. Uhum. E aí, assim, eu tô despertando essa ideia. Por exemplo, o meu Instagram, ele é comercial, né, a partir de pouco tempo, Uhum. o que dá um engajamento maior. É. Então, assim, realmente eu tô despertando isso agora, uma mentoria, Uhum. alguma coisa nesse sentido, E né. eu só te achei porque apareceu lá nas sugestões, apareceu uma foto, aí não sei o quê, aí, alguém comentou enfermeiro aeromédico, aí eu olhei assim, falei: "Será que é de Campo Grande?" Não conheço nenhum enfermeiro Hum. aeromédico. Aí que eu fui mandar mensagem, eu vi que você tinha até participado da palestra lá na UCDB, eu falei: Isso, fui "Vou". convidado para Muito, palestrar lá. muito Uhum. legal, muito bacana, tá sendo passada essas realidades na academia, porque eu fui formada pela OCDB. Na época de semana de enfermagem, a gente pouco se falava sobre diferentes áreas de atuação que não fosse ali um concurso, se você quiser sonhar muito alto a docência, ali você fazer um mestrado, dar Uhum. aula, então assim, é muito pouco falado, e ter uma pós aqui é incrível e assim, é porque assim, eu sou uma eterna inconformada e eu tô até inconformada de você não estar vendendo seus cursos, de você não estar passando conhecimento, porque hoje em dia tem muita procura, tem muita Olha aí, tô coisa sendo que instigado para isso. É o eu vim aqui aí que O eu Rafael, peguei ele é vontade. uma referência Ele da é. nossa enfermagem, da urgência e emergência. O Rafão é super, Aham. super 10, É, já dá para entendeu? montar lá um Uhum. curso de introdução até para porque, assim, a pessoa às vezes vê e fala: "Não, eu quero ser um enfermeiro aeromédico", mas não tem noção de como que é, da prática. "Ah, eu tenho um pouco de prática aqui no terrestre", mas não sabe, é diferente, né, É assim. diferente. Inclusive, assim, ó, o SAMU, ele é precursor do aeromédico. E quem trabalha, por exemplo, eu comecei trabalhando na ambulância terrestre, né, Uhum, foi aí que eu, dentro da própria empresa, eu descobri o aeromédico e já acendeu né, deu aquele start, falei: "Eu quero trabalhar nisso". uhum, Só que assim, até então, quando eu entrei, se fazia isso de uma forma um pouco empírica, sabe. uhum, E isso me deixava inconformado, né, não pode você fazer sem saber o porquê que está fazendo. hum, Foi onde, na época, o gerente, falou: "Ó, quando você se formar, eu quero você aqui". Falei: "Eu vou", né, é uma satisfação enorme, só uhum, que eu vou me capacitar e vou, profissionalizar isso. E a uhum, gente conseguiu de uma forma profissionalizar bem o nosso serviço, e como a gente está bem atualizado com essas boas práticas do aeromédico a nível Brasil, tanto o resgate como
transporte secundário, né, a Uhum. gente vem aplicando bem isso na empresa. O nosso serviço evoluiu bastante, né, e está de uma forma bem alicerçada. Inclusive, assim, alguns profissionais me procuram, falam: "Ah, eu queria conhecer". Para mim é um maior prazer receber alguém lá na empresa, a empresa está de portas abertas, né, de braços abertos para receber esse profissional, e eles ficam realmente vislumbrados, você vê porque às vezes não tem ideia de como que é, e quando a É. gente começa a falar a nossa realidade, abre um leque para eles, sabe. Uhum. Eu já consegui, assim, como que eu esqueci a palavra, incentivar, pessoas para ir fazer esse curso de capacitação fora, né, então conversando com a pessoa, falou: "Ó, faz o curso", a pessoa olhou, conheceu o serviço e foi fazer. Às vezes, dependendo da aeronave, dependendo de toda a configuração que a gente faz, de toda a logística, eu consigo levar um profissional enfermeiro para ir de sombra num transporte, para acompanhar como que é. Então ele Uhum. volta maravilhado com isso, né. Uhum. Então é uma forma de divulgar. E quem sabe mais para frente a gente fazer aí uma mentoria, com essa Sim, pós-graduação vem sim. dando aumentando esse know-how, né, no mercado, Sim, né. com certeza. Eu acho que a pessoa antes de ela precisa ter uma introdução ali, né, principalmente nesses cursos, de resgate, curso de introdução ao que é o enfermeiro aeromédico, o que que você vai fazer. Exatamente. Porque, assim, é uma área que quando chegar ao conhecimento de outras pessoas que é possível, que você vai ter que ali ficar 2 anos praticando, tendo essa experiência, depois estudando, mas é mais que possível, tanto quanto as outras áreas, muita gente vai querer, mas quando chegar lá talvez não é bem aquilo que imaginou, então ou Uhum. vai precisar fazer outros cursos posteriormente para poder entender como que funciona toda a dinâmica e ter cursos, assim, voltados para essa área seria muito bacana, porque, igual eu estava comentando com você, é muito difícil você ser uma pessoa que convive, conhece outros enfermeiros que, assim, estão só olhando para frente, eles não veem outras realidades, não veem outras Uhum. realidades possíveis e estão ali só no automático, seja no hospital, seja num pequeno concurso, em uma unidade básica. Claro que, cada um faz aquilo que se identifica, precisa ter enfermeiro que vai trabalhar na unidade básica, precisa ter enfermeiro que vai trabalhar no hospital, a gente precisa, mas a Claro. gente precisa também que Uhum. haja reconhecimento. A gente esperava que houvesse pós-pandemia, teve ali toda aquela comoção do piso que não está sendo pago, né. Exatamente. Então, Uhum. assim, a gente vê muito pouco disso. E aí, quando você vai para uma área um pouco diferente, quando eu fui para esse, acho que comecei a ver outras áreas de estomaterapia, de, parto humanizado, furo humanizado, laser, ozônio, soro, aí aeromédico, é muita coisa, são vários caminhos que o enfermeiro pode seguir e que a gente tem essa autonomia e tem o conhecimento, né. São 5 anos, muitas matérias, prática clínica ali, o enfermeiro ele é conhecedor ali da anatomia humana, mais do que qualquer outra profissão, assim, dessas que a gente citou. Então, é muito bom falar, assim, e estar conhecendo, estar conversando com pessoas, assim, que saíram fora da curva, do tradicional, Uhum. né. Então, e saber que vai ter agora uma especialização voltada para isso, porque esse é o objetivo nosso aqui no podcast, mostrar para essas pessoas, tanto da academia, como essas pessoas que estão inconformadas ali no serviço que elas estão, que existem outras áreas, existem outros sonhos que ela pode alcançar, pode atingir ali, se tiver dedicação e se tiver o direcionamento certo. E muitas vezes, quando ele vai sair, né, daquilo que é o óbvio, precisa de um mentor. Precisa. Precisa de alguém Uhum. para te ensinar: "Ó, vai por esse caminho aqui, você tem que fazer primeiro esse curso, depois você tem que ir pra Uhum. lá, pra cá", então, para você não pegar um caminho errado. Dá o norte, né. Sim. A nossa enfermagem aeromédica, aeroespacial, ela está muito bem alicerçada, né, a nível Brasil. A gente tem a Associação Brasileira de Enfermagem Aeroespacial, que o 2023, 2022 teve o primeiro congresso, né, o primeiro Conabraero, foi em Curitiba. Esse
o ano que vem já o pessoal já está se preparando para ter um novo congresso, é onde reuniu todos os enfermeiros. Até então, interessante, eu achava que era novo, achava que o enfermeiro tinha no máximo 3, 4, 5, 6 anos de atuação nessa área. Tem colegas que têm 20 anos, tem colegas que estão aposentados, né, então, assim, é muito bom você conhecer disso. Então a profissão do enfermeiro aeromédico, né, o serviço aeromédico, ele está bem alicerçado através da Associação Brasileira de Enfermagem Aeroespacial. Existe a ABOA, que é a Associação Brasileira de Operadores Aeromédicos, onde ele congrega as boas práticas desse serviço. A própria medicina, né, tem a Associação Brasileira de Medicina Aeroespacial, né, que está bem alicerçado também, né, então assim, tem um norte a você seguir, não tem como você fazer de maneira empírica, né. Uhum. Então existe o CONAER, que é o Congresso Brasileiro de Serviço Aeromédico, né, que Uhum. vai ter agora a 4ª edição, onde vai estar toda os profissionais, vêm, experiências, de fora. Primeiro CONAER, a gente teve experiência do serviço aeromédico da Itália, da França, do o último teve também profissionais de fora, esse agora também vai ter, e os próprios profissionais daqui. Uhum. O nosso serviço aeromédico a nível Brasil, ele está muito avantajado. Infelizmente, o Brasil é um país em desenvolvimento, onde a tecnologia, né, apesar dessa grande globalização que ajuda bastante, a tecnologia está muito avançada, mas ainda está um pouco aquém de uma Europa, por exemplo, né, que já Sim. estão muito bem alicerçados. Mas nós não deixamos nada a dever de prestação de serviço para esse público que precisa, e é interessante que o profissional que queira entrar na área tenha esse norte. É isso que Hum. você fala de uma mentoria, Sim. é muito importante. Essa oportunidade que teve de levar para fazer uma palestra lá na UCDB, eu achei muito importante, porque quando eu estava na graduação, como você disse, eu nunca vi falar, Hum. entendeu? Hoje, às vezes, vai profissionais médicos prestar um serviço pra gente, e também nunca viu falar na graduação, né. Então é importante que isso seja divulgado, que os conselhos de classe, Sim. né, o COFEM, CFM, se manifeste, de maneira a vim cobrar esses cursos, vim a capacitar mais esses profissionais, né, abrir esse leque, porque esse gargalo que tem no mercado, ele é grande. Uhum. Ele é grande, falta muito para preencher, né, e a demanda é uma demanda espontânea, né. Hoje está mais calmo, de repente ela dá uma guinada, né, Uhum. e o profissional ele precisa estar Hum. capacitado, né. Só que para isso ele precisa pelo menos ouvir falar, Sim. né. E é interessante, uma coisa que acontece, às vezes a gente vai aqui no hospital de Campo Grande admitir um paciente, a equipe lá do hospital, por exemplo, sempre quando a gente vai admitir, eu ligo lá pessoalmente, falo com a enfermeira do setor, o enfermeiro do setor, ou às vezes com o médico para pegar o caso, para evoluir esse paciente. Aí quando a gente chega lá, eles acham que a gente é de São Paulo. Então é interessante a gente aqui saber também que a gente tem que quebrar esse dogma de que o melhor está lá em São Paulo, o melhor está no grande centro. Não, a gente tem excelentes Sim. profissionais e excelentes oportunidades aqui, entendeu. Então, às vezes, a gente chega no hospital: "Ah, vocês são lá de São Paulo, vieram buscar o paciente?" "É, mas nós somos daqui", né. Então é Uhum. todo um trabalho que está fazendo, a própria empresa, por ser privada, está fazendo um trabalho bom para divulgar isso também, né. Então eu creio que a Uhum. gente está no caminho, né, está no É. caminho. Embora já tenha algum tempo, mas a gente está engateando ainda, né. Uhum. Mas estamos bem alicerçado profissionalmente para poder fazer essa divulgação, fazer essa mentoria. Sim. E me chama a atenção isso que você está falando, de repente Sim. É, tem que começar, tem que vender o peixe vender o aqui. peixe. Você Não, e é é o quê? O único aqui em Campo Grande ou é tem é mais alguém aqui em então, Campo Grande que eu aeromédico? saiba, é assim, ó, eu descobri tá com uns 15 dias que tem uma profissional aqui que tem o curso, mas, assim, nunca se Tua? manifestou, eu não a conheço pessoalmente, Aham. não atua na área, Ah. né, mas, assim, uma coisa eu te garanto, eu sou o único profissional,
capacitado que atuo na área, né, que, Uhum. que estou em atuação no mercado, né. E quantos desafios você não passou para você estar onde você está hoje, né? Você foi fazer a pós-graduação depois de Isso, você é aprender ali todo na uhum. raça, porque quando você não Primeiro a faz. gente aprendeu na prática, né, e depois eu fui buscando esses cursos de capacitações, e é interessante quando você já tem uma base, que Sim. aí você consegue absorver tudo que é passado de uma forma mais prática realmente, né. Então eu falo que foi assim um caminho bem trilhado, que primeiro eu vivi uma prática, só que ainda, realizava o serviço ainda de uma forma empírica. E isso não é bom, não é bom porque quem é o nosso público-alvo? É o paciente, né, Sim. e a gente precisa prestar um serviço, profissionalizado para esse paciente, para que ele tenha toda a segurança, né, existe uma máxima do transporte, que o transporte corre tudo bem quando a gente entrega ele no leito de destino igual ou melhor estava no leito de origem, né. Sim. E fazendo isso de uma forma empírica, você não tem a garantia. Quando você tem todas as capacitações, as qualificações, eu sempre defino bem as capacitações das qualificações, né. Quando você tem essas 2 nuances, estruturada, você consegue prever aquilo que vai acontecer, né. Hum. O nosso serviço ele está muito ligado à aviação. É interessante na aviação que tem um ditado que o piloto ele voa 10 minutos à frente da aeronave, né, e eu trago isso para mim, eu preciso estar olhando, não digo que o profissional do hospital, o profissional da área do setor público, que é o posto de saúde, não faça isso, mas, né, falando da minha Uhum. área, eu preciso estar olhando 10 minutos, 30 minutos à frente Sim. do estado clínico desse paciente, Sim. ainda mais sabendo que para o ambiente e para o barco que eu vou com esse paciente, ele vai sofrer implicações. E é diferente daqui. Ah, transporte é tudo igual, aéreo, terrestre. Não, não é igual, entendeu? É Uhum. completamente diferente, né. Sim, a gente vai Uhum. vai pegar um voo aí, já dá uma sentida, você Ex imagina o paciente ali. Exatamente. Então, se o paciente ele está grave, está sedado, está entubado, sedado, é uma situação, é um transporte de paciente crítico. Hum. Mas tem aquele paciente que ele não está sedado, né, e aí a ansiedade vai implicar bastante para Hum. ele, né, e você precisa trabalhar isso muito bem. Voar ainda não está muito bem aceito para todas as pessoas, né. A Sim. gente transporta paciente que nunca voou. E é uma aeronave pequena, né, onde ele olha e fala: "Meu Deus, calma aí", né. Sim. Então, assim, tem todo um receio e esse fator ansiedade você tem que trabalhar muito bem nesse paciente. Trabalhar só medicando ele, não, existe outras formas que a gente vai conduzindo para que esse voo aconteça de maneira tranquila. Uhum. Às vezes a gente leva o paciente e fala: "Ah, quando eu voltar agora eu quero voltar de avião, não quero Uhum. mais saber de carro não", Hum. entendeu. Então é interessante. Já aconteceu alguma situação, assim, né, dentro do seu trabalho ou alguma situação na condição de enfermeiro aeromédico de assim, porque existem o bônus e o ônus, Sim. né, de estar sempre ali de sobreaviso, a família, às vezes fazer um pouco mais de viagens na semana. Teve alguma situação, assim, que você já pensou em desistir, sair da área, alguma situação que mexeu, assim, com vocês e você falou: "Não, será que é isso mesmo que eu quero?" É, não, comigo nunca aconteceu isso, embora é importante essa tua colocação, porque assim, muitos compromissos, mas muitos compromissos mesmo, tenho 9 anos de atuação, muitos compromissos, particulares, né, pessoais, eles foram, cancelados, postergado em razão do serviço, Hum. né. Mas assim, eu nunca pensei em desistir não, porque assim, eu sou suspeito para falar, mas sou apaixonado pelo meu serviço, né, e não trocaria ele de maneira alguma, né. Uhum. Mas você tem que assimilar muito bem, existe a questão familiar e existe a questão pessoal mesmo, né, Uhum. existe a questão, familiar também, existe outros compromissos, né, a gente não vive só com um direcionamento, né. O que que é prioritário? É o serviço? É a vida particular? O importante é você aliar o setor profissional com o pessoal e fazer Uhum. uma boa colheita disso, né. Sim. Mas nunca pensei em desistir não, dada a Uhum. condição de ser, assim, muito apaixonado pelo serviço mesmo, né. Entendi. Apaixonado, profissionalizado, né, eu busquei me qualificar, me capacitar durante todo esse tempo, justamente para prestar um bom serviço. Sim. Então, assim, paguei um preço para estar onde estou,
né, e continuo pagando para manter isso, né, porque as mudanças são, Sim, né, são muito rápidas, né, o que era ontem não é mais hoje, né, então a gente precisa estar em constante transformação, né, e sim. é isso que a gente busca. É, mas, nenhuma área de sucesso está na zona de conforto, né, Exatamente, então essa zona de conforto pra gente não existe, né. não, não dá, é Uhum. sempre se atualizando, buscando, e eu acho que o ensinar é enriquecedor não só na questão financeira, e eu acho muito, muito importante você levar em consideração isso, porque, assim, realmente é algo eu até estava falando para as meninas, para Anne que veio, a estomaterapeuta que veio aqui, falando: "Eu não faço ideia do que eu vou perguntar, porque eu não faço", Uhum. assim, eu sei que vai lá, que vai com o médico, que é uma coisa, assim, diferente, mas é uma coisa, assim, pra mim que é de televisão, assim, não é uma coisa, assim, que eu tenho vivência, que eu já conheci, já vi. E assim, já ouvi colegas falando sobre isso e outro falando: "Ah, esquece, é muito difícil, é só QI, é só não sei o quê", e não é. Não, não, não é QI, é questão de é como eu disse lá atrás, você tem que se "Ah, eu ouvi falar, eu quero, achei interessante", como qualquer área, mas falando dessa, você tem que se capacitar, Sim. né. Existe as modalidades do transporte aeromédico, que é o resgate, que é o helicóptero, que é o asa rotativa, que é o avião, que é o secundário que a gente faz, que é o transporte de leito a leito, que eu falo que é uma forma mais tranquila. Eu, por exemplo, quando eu entrei na graduação, eu vislumbrava o serviço do SAMU e bombeiro. E quando fala de ambulância, né, a gente se arremete para SAMU e bombeiro, né, Uhum. nem sabia de aeromédico. Aham. E aí eu entrei nessa empresa que eu estou, na Amapil, Uhum. como condutor da ambulância, né, o Ah, motorista, né. legal. E aí eu fui me desapaixonando pelo serviço do SAMU, dada a situação e a grande diferenciação. A nossa empresa, ela faz transporte, que é o transporte terrestre, que é o secundário. A gente pega o Uhum. paciente no admite o paciente num leito e leva para um leito de referência, né. Às vezes por pura comodidade, e às vezes por necessidade mesmo. E Sim. aí é de uma forma mais tranquila, diferente do resgate, que você vai lá naquela adrenalina, na urgência, emergência, né, Uhum. realmente aplicada. O nosso serviço ele é mais tranquilo. Eu brinco que coloco que o nosso serviço, tanto terrestre quanto aéreo, ele está muito mais para o intensivismo do que para urgência e emergência. Embora Hum. o profissional completo, ele tem que ter todo esse Uhum. conhecimento, né. Mas o nosso serviço ele está muito voltado para isso. O resgate, ele está muito mais voltado para a urgência e emergência, é a urgência e emergência Uhum. propriamente dito. A gente tem uma outra modalidade do serviço aeromédico, que é o offshore, que é aquele, transporte de asa rotativa, helicóptero, que atende às plataformas de petróleo no alto mar, né, que Uhum. realmente é um serviço muito mais assim, se você imaginar, é a coisa de televisão, né, tem colegas que trabalham com isso no Brasil, principalmente na cidade litorânea, né, Rio de Janeiro, Uhum. Espírito Santo, enfim. E eles trabalham com isso, de offshore, que você vai no helicóptero, às vezes o helicóptero não consegue pousar, às vezes está com uma pequena tempestade ali, tem que descer no rapel, o helicóptero tem que fazer o pairado, não consegue pousar na plataforma. Então, assim, é um risco muito maior, é uma qualificação muito maior, né, então, assim, é os gargalos que tem do serviço aeromédico. Esse que eu faço, eu brinco que é uma forma bem mais tranquila, Uhum. embora você imagina, você admitir, transportar, tirar um paciente do leito aqui em Campo Grande, paciente que está entubado, está sedado, com droga vasoativa, antibiótico, está com 6 bombas, você tirar ele, colocar na ambulância, ir para o aeroporto, colocar no avião, eh, decolar, voar com ele 2, 3 horas, pousar, colocar na ambulância, levar lá no leito de destino e esse paciente chegar estável, realmente você É. precisa sair da curva, você não esquece que é algo empírico e que é algo realmente muito profissionalizado, né. E interessante que quando eu fiz isso a primeira vez, no transporte terrestre mesmo, falei: "Cara do céu, o pessoal era", eu estava de condutor, né, falei: "O Uhum. pessoal", né, me referindo ao médico, enfermeiro, "é louco fazer isso, né". E hoje eu faço de uma forma Uhum. muito tranquila, eu gosto muito mais de transportar um paciente, grave,
e que esteja entubado, que esteja com as drogas sedativas, drogas vasoativas, do que um paciente que não está com nada disso e às vezes está com fator de ansiedade muito exacerbado, onde você tem que ficar muito mais, acaba sendo um transporte crítico, né. Uhum. Então hoje eu faço isso com bastante tranquilidade mesmo, né. Agora eu não vou mentir para você, se a empresa me ligar agora e disser que tem um transporte, né, daqui a pouco, daqui 2 horas ou amanhã cedo, sempre dá um friozinho na barriga. Eu não digo que é medo, mas eu já começo a traçar essa configuração do transporte agora. Embora tenha o POP que eu mesmo fiz, tenho o checklist que eu mesmo fiz, eu mesmo aplico, mas eu não vou mentir para você e eu acho isso muito favorável para qualquer profissional. Eu vou com aquele Sim. friozinho na barriga. Quando eu perder esse friozinho, eu vou começar a me preocupar. É, porque Hum. aí já não tá dentro da zona de segurança, né, porque o Exa profissional muito confiante é aquele Exatamente, que você não pode ter muita confiança, você tem que saber que a qualquer momento pode acontecer algum imprevisto ali, e essa logística do transporte aeromédico, ela é muito intensa, fazendo uma comparação do resgate com o transporte é o que a gente faz. O pessoal do resgate, eles trabalham de uma forma muito mais intensa, muito mais imediatista, né. A logística do transporte aeromédico, ela é muito mais intensa em relação ao resgate. Porque você imagina, você está na sua base agora do resgate, né, toca um chamado, você está tudo pronto, você vai decolar, vai até aquele local onde está a vítima e vai levar de volta para o hospital, fazer ali os procedimentos e levar de uhum, volta. Na nossa situação, é toda uma logística. A gente recebe esse transporte, a gente tem que fazer contato com existe toda uma dinâmica, é o comercial, falando da nossa empresa que é privada uhum, e qualquer outro serviço privado, é o comercial que recebeu aquele primeiro chamado, que passou para a coordenação, que passou para a equipe médica, esse comercial vai estar em contato com o familiar contratante ou com a regulação, a coordenação vai estar fazendo uma ponta de origem de ambulância, porque o avião ele não vai até o hospital. uhum, Então precisa dessa logística para a gente ir lá no hospital, admitir esse paciente e levar até o avião no aeroporto. uhum, E a coordenação tem que fazer essa segunda ponta, que a gente não pode decolar daqui para São Paulo agora, chegar lá daqui 2 horas e a ambulância não está lá, entendeu? Então é toda uma logística por trás disso. Para o enfermeiro é bem dinâmico, principalmente por conta do oxigênio, lá em cima o ar é rarefeito. E a ambulância aqui, um serviço terrestre, uma transferência intermunicipal, você pode vir com o paciente, por exemplo, de Corumbá para cá, você tem opções para parar com esse paciente. É o que a gente uhum, brinca, o avião não estaciona na nuvem, né. é, Então você tem que ter tudo na mão ali, você tem que ter tudo em dobro, que é para não ter nenhuma intercorrência, para você não ter um desfecho desfavorável com esse uhum. paciente, né. E quando você olhou, assim, para o serviço aeromédico e falou: "Não, é isso que eu quero fazer", foi vendo como que funcionava ali a logística ou foi quando você fez uma participação em alguma viagem ou alguma coisa assim? Foi vendo como que era, né, e como eu te disse, quando eu entrei, eh, não por culpa desses profissionais, mas a coisa era feita de uma forma mais, empírica. Uhum, Empírica que eu digo, nos conceitos de transporte aeromédico, né, tinha ali um profissional médico, tinha um profissional enfermeiro, excelentes profissionais, mas, esses conceitos de transporte aeromédico ainda eram poucos aplicados e até desconhecidos, né. E quando eu vi isso, foi uma coisa que me instigou, eu falei: "Eu preciso me capacitar, preciso me qualificar uhum, para prestar um serviço de boa qualidade". hum. Não, Sim. desmerecendo de maneira alguma, tem excelentes colegas que já trabalhou antes e que são excelentes profissionais de referência, mas, alguma coisa ficava desencaixado e me chamava a atenção, Uhum. né. E daí a importância de aí eu comecei a olhar e falei: "Vou buscar isso", e a gente buscou junto com a empresa, chamando a atenção da diretoria para a gente voltar para esse melhor cuidado com o paciente, né. E é isso que demanda o nosso serviço aeromédico do modo geral, né. E a Não visão cabe amadorismo. Tem uma frase da urgência e emergência que, na urgência e emergência não cabe amadorismo, não é para amador, sim. né.
E eu trago isso para o profissional aeromédico, né, o serviço aeromédico não é para amador de maneira alguma. E quem é amador? É aquele excelente profissional do hospital, mas que nunca fez um aeromédico. Eu brinco que você pode pegar, por exemplo, um profissional de referência na UTI da Santa Casa, que é a referência aqui em Campo Grande. Se colocar ele agora dentro de uma aeronave para transportar um paciente, cara, ele vai ficar incomodado com alguma coisa, ele não vai com uma tranquilidade total, Uhum. entendeu? Porque ele está fora da casinha dele, do Sim. habitat dele, né? Por isso que isso é que eu chamo de amadorismo nesse sentido. É um Sim. excelente profissional, mas É. que não tem esse conhecimento dessa área, né. Mas Daí é importante as o enfermeiro, ele, assim, igual você falou, você viu algumas coisas que te incomodavam, mas porque, grandes enfermeiros são aqueles que têm essa visão holística, né, aquela visão de o que que pode ser feito antes que alguma uhum, coisa aconteça, o que que eu posso fazer para melhorar, o que que eu posso fazer em benefício do meu trabalho que eu vou prestar para o paciente, em benefício do paciente, o que que eu preciso ajustar aqui, o que que precisa ser treinado, o que que precisa ser exatamente. melhor Uhum, encaixado. E esse é o papel do enfermeiro. O enfermeiro é o líder nato, né, por mais que exista, né, ali as hierarquias, o enfermeiro ele sempre é o que vai ter a visão daquilo que precisa ser melhorado. O médico ele vai ali, vai prestar assistência, vai fazer uhum. aquilo, mas quem vai organizar tudo que vai ser realizado é o É, o enfermeiro, né. enfermeiro, com certeza. O papel do médico eu digo que né, é muito importante, é claro, Sim. mas, o papel do enfermeiro no transporte aeromédico, ele é muito mais soberano, porque ele tem toda essa visão, como você disse, a visão holística de tudo. Por que que tem que ser um enfermeiro e não um técnico de enfermagem? Eu tenho colegas excelentes técnicos de enfermagem. Mas o enfermeiro ele tem essa visão holística, né, ele olha 360 graus, né. E o profissional médico, infelizmente, ele não tem isso, né, ele está muito Sim. mais voltado para esse diagnóstico do paciente, né. E o enfermeiro ele vai olhando o todo, né. E Uhum. esse todo eu digo que a gente olha muito para a clínica do paciente, mas o operacional do enfermeiro aeromédico, ele se sobressai muito mais ainda. O que que é esse operacional? É já deixar tudo pronto, saber onde está tudo, verificar essa demanda, o que que pode precisar, quantificar o oxigênio, quantificar equipamentos, né. Uma coisa que o profissional médico a gente sabe que não tá, né, não tem Sim. esse direcionamento. Então, o enfermeiro, ele, de uma certa forma, é assoberbado, mas eu digo sempre que o para que isso seja demandado de uma forma tranquila, a palavra é sistematização, né. Sim. Você tirar um paciente do leito, onde esse paciente está entubado, com 5 6 bombas, com dreno bilateral, colocar numa maca de ambulância, ir para o avião, colocar dentro do avião, decolar, voar 2 3 horas, como eu disse, entregar lá estável, essa sistematização ela tem que ser muito bem feita, Uhum. senão não vai dar bom, né, como diz, vai dar Uhum. ruim, né. E às vezes o médico ele só quer saber, de uma forma bem simples dizendo: "Ah, o paciente está os sinais vitais estão estáveis, está saturando 97, 98, tá bom". E não é isso, né. Por Sim. trás disso, para que mantenha um 97, 98, Sim. né, o enfermeiro ele já vem muito tempo Aham, trabalhando nisso, né. organizando Então tudo. essa sistematização é muito importante. Você não pode perder tempo com troca de oxigênio, você não pode perder tempo com troca de medicação, né, as bombas têm que ser específica para transporte, por conta da pressão, né, que é diminuída. Então Uhum. tudo isso é importante deixar sistematizado para que não dê ruim, né. Uhum. É. E Josimar, qual que é o conselho que você daria para quem está assistindo a gente aqui, que é de Campo Grande, que tem, assim, um sonho distante ou já pensou um dia em ser aeromédico? Qual que é o, assim, o conselho, assim, ponto-chave que você daria, o primeiro passo, assim, coisa mais importante para ele fazer, seja lá onde ele esteja hoje, ou na academia ou no mercado de trabalho, qual que é o conselho que você daria? Que você ainda quando você trabalhava ali na parte de socorro terrestre ali, você
já queria, já almejou Hum. aquilo e foi buscar. O que que você acha que foi o divisor de águas, deu ponto-chave para você começar a caminhar e chegar mais perto de você se tornar o profissional que você é hoje? Eu sempre fui instigado por buscar o conhecimento. Então, o ponto-chave que eu digo para esse profissional que quer entrar nesse mercado, é buscar esse conhecimento, é se capacitar, se estruturar, se qualificar para prestar um bom serviço. É sair dessa curva, porque, o comodismo, né, na nossa área, tanto da urgência e emergência, como no transporte aeromédico, como são áreas muito dinâmicas, o comodismo, o amadorismo, ele não cabe. Então qual o conselho que eu dou para esse profissional? É buscar o conhecimento, se qualificar, se capacitar para estar apto para esse mercado, entendeu? Sim, Não ficar no comodismo, né. sim. Se E buscar, eu vi falar de aeromédico, busca. Hoje é tão, assim, de uma forma até mais fácil, hoje nós temos as redes sociais, eh, né, tem as mídias, né, então buscar esse conhecimento, busca quem está na área, uma dica que eu dou para esse profissional é se espelhe em alguém que está em evidência na área, né. Que seja lá quem seja para qualquer área, mas, né, Uhum. como eu digo, falando da nossa, se espelhe em quem está em evidência na área, para que pegue boas dicas, né, boas maneiras de se manter nesse mercado. Uhum. Se o enfermeiro ele quiser, iniciar na a experiência dele na urgência e emergência como socorrista e ao mesmo tempo fazer a pós, é possível? Para ele ter os 2 anos de experiência, se ele almeja isso, eu quero ir trabalhar N no como socorrista para eu ter essa experiência, para eu poder estar habilitado para ser um enfermeiro aeromédico, e aí vou fazer a pós juntos só por isso. É um É possi caminho? Isso é um caminho porque ele vai, eu falo que a pós ela hoje existe os cursos modulares, que são cursos de Uhum, finais de semana. Eu gosto muito de legislação, a uhum, legislação, a portaria 2048, ela diz que o enfermeiro, ele tem que ter noção de fisiologia de voo. Onde uhum, ele vai encontrar isso? Nos cursos de capacitação, que são cursos modulares de 12 horas, curso de final de semana, que embora não temos aqui em Campo Grande, a maior referência nossa hoje é São Paulo. E além da capacitação, ele buscar a qualificação, para que ele fique apto para atuar no mercado, né. uhum, Então, como você diz, o enfermeiro ele está na urgência e emergência, eu, né, quero me qualificar para o aeromédico, faz a pós-graduação e já fique, atualizado para uhum. isso. Numa oportunidade ele já vai estar capacitado. Sim, bacana. Hum. E agora com a pós aqui, né? Isso, a gente está para fechar a turma, né, tentamos a turma em março, maio do ano passado, né, não Uhum. foi possível. Uma das coisas é justamente isso, é um mercado um pouco mais restrito, né, então, mesmo aquelas pessoas que estão interessados, eles ficam meio com o pé atrás, como se diz, né. Sim. Aí lançamos de novo agora, para início em agosto, tá quase fechando turma, né, Uhum. eu creio que vai fechar a turma, e a Vai. gente vai formar essa primeira turma aqui. E como a própria, faculdade diz, depois que formou a primeira turma, o restante vem de Vem, arrasto, né, vem. vem de A arrasto. primeira é sempre mais difícil, né, pra Exatamente. gerar desejo, Se isso, ver que eles têm experiência de às vezes um curso novo ficar 2, 3 anos sem abrir. sim. Só que depois que abre, né, sequencialmente todo Aham, ano, porque, entendi. acaba espelhando os demais, né. É verdade. E é importante esse profissional que tem esse interesse buscar essas qualificações, né. Sim, e é uma pós diferenciada, né, é uma pós Sim, sim. Uhum. até para o enfermeiro que ele tá recém-formado, fazer e lá na frente, depois que ele começar a trabalhar, é o primeiro caminho, né. Exatamente. Você imagina, digamos que tenha oportunidade lá na empresa onde eu trabalho mesmo, né, ou que seja no setor público, né, que seja fora aqui do estado. Sim. Uma coisa é o enfermeiro chegar lá já qualificado com a pós, outra coisa é ele chegar sem a pós, né. Uhum. Então fica mais difícil. Os É. principais editais hoje de convocação, eles Uhum. pedem que o enfermeiro esteja qualificado, né, com a pós.
né. Uhum. E eu acredito que seja até um diferencial na hora de contratar, porque algumas empresas pedem para você, tá em uma pós-graduação em urgência e emergência, aí você vai lá e Uhum, tá numa pós-graduação, de, transporte aéreo, que uhum. engloba também um pouco da urgência e Sim, emergência, exatamente. então assim, Uhum. eu acho que é mais enriquecedor, é um up a mais para a pessoa que tá ali começando. Com certeza, Uhum, né. Essa nossa pós, ela tem a um diferencial dessa pós, como a gente tem pouco profissional aqui no de atuação aqui no mercado, eu estou trazendo o corpo docente dela, eu trouxe profissionais de referência de fora, né, profissionais de bacana. Curitiba, profissionais de São Paulo, profissional do CEPER do Ceará, né. Então Uhum. são profissionais de referência que vão Vir para ministrar aula. ministrar as aulas, como Uhum. também profissionais da nossa força aérea aqui. Sim. A força aérea ela faz muito esse serviço de transporte aeromédico, fez muito na pandemia, mas, acaba sendo um mercado mais reservado, né, ou seja, totalmente reservado, né. Em Sim. contato com esses colegas lá, alguns vão estar compondo o corpo docente dessa pós, então assim, são profissionais, de experiência prática no mercado. Né, isso eu Uhum. achei muito importante colocar para a faculdade, para a gente montar esse corpo docente, ele Uhum. palavras convencem, né, É. exemplos arrastam, né, então essa Sim, é a exatamente. máxima do É. Eu queria te agradecer por aceitar participar aqui do nosso podcast. Eu acho que foi uma conversa muito enriquecedora, muito esclarecedora de todos os caminhos do campo de atuação, da complexidade, da importância do serviço do enfermeiro aeromédico. É importante para dar uma maior visibilidade para essa área de atuação, que muitos acham que não é possível, que é um sonho distante, uhum, mas se você se dedicar, se você for pelo caminho do estudo, que é o único caminho que realmente soluciona, que ninguém te tira, né, pode te tirar com tudo, mas o certeza. conhecimento ninguém arranca de você. Então se você for por esse caminho, se você estudar, se capacitar, a pessoa pode chegar num nível que você chegou de ser o primeiro ou o único enfermeiro aeromédico daqui, porque eu não conheço nenhum outro, se Não tem tenta. tem outros tanto no setor público, né, bombeiro, Uhum, existe esses profissionais, né, mas no serviço privado, o único que tem atuação com a qualificação sou eu, né. uhum. Tem outros colegas que já fizeram, mas não como eu Não disse antes, exercem. não tinha essa exigência do Uhum. COFEI, né, Sim. então não tem essa qualificação, Ah, né. sim. Fazia por prática, né, do dia a Uhum, dia, ou excelentes profissionais, né, mas, como uhum, eu disse, o importante é você buscar, uhum, ali a qualificação, né, a capacitação, né, é. isso é importante. E para quem está assistindo a gente aí e quer fazer de uma forma diferente, está insatisfeito da onde tá, a gente vai ter agora uma turma ainda esse ano, né, se Deus quiser, e se você tem interesse, já vai correndo para participar dessa primeira turma, que vai saber quando que vai ter outra, né, só quando formar a primeira turma, né. Exatamente, exatamente. Uhum. Então, é uma grande oportunidade aí para quem quer, para quem deseja ter um diferencial, para quem deseja sair dali do desconfortável. E é isso, vamos ter uma pós, se Deus quiser, agora na Novo Oeste, Novo né, Oeste. com Hum. com o enfermeiro Josimar. Então você que está assistindo a gente e tem interesse, já ouviu falar, quer saber mais, a gente vai deixar o arroba dele, do Instagram dele aqui, se você quiser conversar, fazer um bate-papo com ele. Ele pode tirar, né, todas as S suas dúvidas, te sim, estou à disposição. direcionar. E é isso, Josemar, muito obrigada por vir aqui, foi uma hora que passou voando. Muito obrigada por, assim, por esse papo tão enriquecedor, por todas as informações que você forneceu aqui pra gente. Eu tenho certeza que isso, que quando a gente divulgar, vai tocar vários profissionais, isso vai ser de grande valia para várias pessoas ali que muitas vezes estão ali à beira de desistir da área, né, porque infelizmente, igual eu falei, não existe essa valorização que a gente tanto esperou. Eu vivo falando que eu odeio aquela frase do enfermagem por amor, e é Uhum. um fato, né, porque a gente precisa dessa valorização. A gente Eu precisa, quem cuida precisa ser cuidado também, cuidado e valorizado. eu gosto do que eu faço, mas preciso receber pelo que eu faço, né, Sim, então é muito exatamente. interessante. É.
Mas é isso, Jéssica, me coloca à disposição, o meu arroba está à disposição para esclarecimentos. Lá na empresa Amapio Táxi Aéreo, estou à disposição, quem quiser conhecer a rotina, quem quiser conhecer o serviço, só a gente está marcando, agendando, a empresa está de portas abertas para mostrar o que é esse Uhum. meio aeromédico, né, essa vivência do enfermeiro. Agradeço você pela oportunidade de estar vindo aqui, para mim falar de aeromédico, a gente fica aqui contando umas Hum, histórias, né, as curiosidades, né, a noite toda, né, porque assim é bem enriquecedor, bem hum, dinâmico, bem diferente. sim, E é uma área que sai do muro do hospital, sai do hum, muro da saúde pública, que é o posto de saúde, né. sim, A pós-graduação, ela também sai dessa nuance de urgência e emergência, terapia intensiva, GO, pediatria, né. Hoje a hum, gente tem muitas áreas como a sua, por exemplo, que é uma sim, área, né, mais recente, mas o uhum, profissional é importante ele olhar para esse leque de oportunidades que o mercado tem, e valorizar a classe, né. É sim. só com essa valorização que a gente vai descobrir novos horizontes, vai conquistar Sim. novos espaços, né. A informação das nossas áreas de atuação tá ali, tá no site, é Hum, só pesquisar. Hoje a gente tem resolução para tudo, a gente tem exatamente. habilitação para muita coisa. O enfermeiro hoje pode fazer a PIC, punção intraóssea, Uhum. tem várias coisas que a gente vem É, conquistando espaço. muita conquista já foi, tida pela classe, né, que antes era algo, né, inerente ao médico, Sim, e o profissional ou enfermeiro, ele tem uma base de formação muito sólida, muito ampla, né, daí ter conquistado essas resoluções. sim. E é importante, às vezes, sai uma nova resolução, dando autonomia para o enfermeiro, e eu já ouvi colegas: "Ah, mais uma coisa a fazer". Eu já ouvi colega médico fazer: "Puxa, já faz tanta coisa, né, Uhum. vamos se apossar daquilo que nos é dado, né". Sim. Então se qualifique: "Ah, eu quero fazer uma PIC", faça o curso de PIC, né, e faça o curso de PIC e esteja apto para fazer, né. A gente tem que quebrar esses dogmas de algumas instituições, que o enfermeiro não pode fazer isso, é só o médico, né, só o fisioterapeuta, né. Hum. Então é importante a gente se apossar daquilo que nos é dado. A importância que a enfermagem tem no serviço de saúde como um todo, ela é muito ampla, né, Uhum. e a gente tem que fazer por merecer, né. É verdade. Mas é isso, estou à disposição, agradeço imensamente o seu convite e o que precisar estamos aí. Obrigada. E aqui vai ficar o arroba dele, se você tem interesse, entre em contato. Mais um conteúdo, de ouro aí para você, que você não está na área do empreendedorismo ou não está numa área diferente, ou que você ouviu falar sobre essa área que a gente comentou aqui. Vai pesquisar, vai olhar o Instagram dele, vai procurar uma mentoria com ele, que ele vai te direcionar, ele vai te colocar no rumo certo. Muito obrigada e ficamos por aqui.